Sem dúvidas, uma das maiores preocupações dos aposentados e pensionistas agora é como será o impacto do valor dos seus benefícios com o novo governo Lula. Muito se disse antes da eleição, muito se prometeu antes da eleição. E agora, o que está sendo feito? E agora, qual o real valor do salário mínimo? Tem vários vídeos circulando na internet, alguns falam em R$ 1.400, outros falam em 1.320. Afinal, qual é o valor real do salário mínimo? É realmente o orçamento que o presidente Bolsonaro deixou que vai definir o valor que está previsto ali, o valor de R$ 1.301. É esse que vai ser o valor? Calma, não é nada disso que você está esperando. Eu separei aqui, tá, um contexto, aqui um conteúdo para te explicar, para que você entenda e acalme o seu coração um pouco, para que você saiba se realmente vai ou não ter uma alteração significativa. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tô otimista, porque eu estava bem pessimista com relação ao orçamento que tinha sido apresentado. Eu vou te trazer para a tela do meu computador para a gente dialogar aqui e eu quero te mostrar alguns pontos aqui cruciais sobre o valor do salário mínimo. Então presta muita atenção, tá? Que eu sei que você vai abrir a sua mente um pouquinho e vai entender um pouco mais sobre o que pode acontecer com o valor da sua aposentadoria. Combinado? Então vem comigo que eu sei que você vai gostar. Mas afinal, doutor Sandro, o que pode mudar no salário mínimo e nas aposentadorias? Tem muita coisa interessante que você tem que entender aqui. E eu quero que você veja nos mínimos detalhes como isso pode mudar, impactar a sua vida. Vem aqui que eu quero te mostrar. Alguns pontos foram promessas a serem aplicadas pelo novo governo. Uma delas, que a gente debate nesse vídeo, é o aumento real do salário mínimo. Outra, e vai ser objeto de um próximo vídeo, é o aumento da tabela do imposto de renda. E impacta no bolso do aposentado, sim. E outra, a recriação do Ministério da Previdência. E eu gosto dessa notícia. Por quê? Porque é um tema especializado. E quando a gente tem um tema especializado, isso tem mais possibilidade de dialogar e de discutir os reais problemas do aposentado de forma concreta. Nesse ano e no ano passado, nós fomos muitas vezes ao Ministério do Trabalho e Previdência. E lá, às vezes, não é tão fácil o diálogo. Tem um setor para CLT, um setor para dialogar sobre outros pontos de assuntos sociais e um setor que fala sobre o aposentado, mas nenhum, enfim, sabia dialogar da maneira correta para chegar até você. Vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa. O reajuste real do salário mínimo, recriação da Previdência e isenção maior do IR são as expectativas dos aposentados. Após a vitória do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, a possibilidade de concessão de reajuste real ao salário mínimo, com aumento acima da inflação, deve ser a medida econômica de maior impacto para aposentados e pensionistas do INSS. Trabalhadores do INSS e trabalhadores do regime próprio, de carteira assinada, vão receber um piso diferente. Só que assim, você tem que entender alguns pontos, tá? Fórmula de cálculo. Como que a gente vai saber o valor se não tem a fórmula de cálculo? A fórmula ainda não foi definida. A nova fórmula que vai ser usada ainda não teve palavra final, não foi batido o martelo. E para ser usada essa correção do salário mínimo e do piso, tem que ter um critério técnico para ser apresentado. E aí é onde eu advogo aqui e defendo a criação do Ministério. Qual foi o estudo realizado até agora? Um dos estudos da área econômica, da Frente Ampla, que representa Lula, é que o reajuste deve contar em uma média do PIB dos últimos 5 anos, o que daria um aumento real de 1,4%. Isso aí já foi anunciado. O valor final que foi declarado pelo governo
Bolsonaro é de 1.301. O valor final do governo Lula já está previsto aqui, mas para 1.320. Isso é a palavra final? Não. Por quê? Porque ele depende de mudança de projeção. E essa mudança você vai entender que tem data certa de sair. E ela ainda não aconteceu. Então pode ser que o valor do salário mínimo vá para além dos 1.320. E você vai entender o porquê, tá? Ó, a inflação medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 2023, vai chegar a 6,54. Mas isso aqui é segundo a última projeção feita pelo Tesouro Nacional. E essa projeção é de setembro, de antes mesmo das eleições. Tá? Vai ter mudança e ela vai ser apresentada. Ela vai mudar. A nova projeção, tá? Um novo valor, vai ser divulgado já nos próximos dias. O PIB de 2021 teve um crescimento menor, só para você ver como isso é variável. Em 2022 foi 6,54. De 2021 tinha sido em 4,6, que foi por causa da pandemia e de outros pontos aí que impactaram sobre esse valor. Olha só o que trouxe aqui o economista Fernando Holanda Barbosa, que é do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV. Ele diz que tem prós e contras na regra. Mas aqui eu vou advogar contra um ponto dele. Segundo ele, do ponto de vista do aposentado, é bom, há um ganho. Mas do ponto de vista do mercado, do patrão, do empregador, é ruim, porque tem gente que vai ficar desempregado. Gente, essa é a maior balela que pode acontecer, tá? Ó, detalhe ainda, olha o que o economista fala. Ele fala que há uma baixa produtividade do brasileiro. Ele diz que se onerar as empresas privadas, esse peso vai interferir nas empresas. Gente, é fora de lógica um comentário desse. Porque, na verdade, o empresário ele repassa isso para toda a sociedade. É mentira falar que esse impacto é no bolso do empregador. Porque esse impacto, ele é da toda a sociedade que vai responder como um todo. E é o mínimo que a sociedade pode fazer, porque isso retorna para ele, tá? Deu para entender? Então, assim, esse argumento aí não cola muito não, tá? Mas por que eu posso te trazer aqui uma previsão otimista e te dizer que você pode esperar um valor e um reajuste maior? Ó, o Miguel, tá? Torres, lá do Sidnap, que é o da Força Sindical, tá? Ele diz que a fórmula anterior adotada nos governos do Lula e do PT teve um êxito e tem que ser retomada. Segundo ele, ele acha que a fórmula do PIB deu certo e que é a maior, tem mais previsibilidade e maior possibilidade de retomada. Já o nosso amigo Varley Martins, tá? Que é presidente da COBAP, ele deixou bem claro aqui que participou de encontros de campanha e destacou que o reajuste real do mínimo é uma das maiores expectativas dos aposentados. Muita gente está falando, mas espera aí, doutor Sandro, já tem o orçamento, então vai ser aquilo. Errado, meu pequeno gafanhoto. O aumento é feito por decreto. Embora já tenha uma previsão, tá? No orçamento, o aumento do salário mínimo é feito por decreto do presidente, que agora vai ser o Lula, que costuma ser assinado sempre nos últimos dias de um ano ou no início do outro. E aqui eu aposto com você que vai ser no início do próximo ano. Por quê? Porque o orçamento atual do governo tinha enviado aqui, né, uma projeção para repor só a inflação, não tinha aumento real, que era de 1.302. Mas o grande ponto aqui que nós temos que ver é que no governo inicial de Lula, que foi de 2003 a 2006, que foi no primeiro mandato dele, o mínimo teve um aumento real, tá? De 35% acima da inflação, aplicando essa média. Já no segundo mandato, já não foi tão grande, foi de 17%, mas essa meta ainda era aplicada. E no governo da Dilma também teve aumento, que foi de 12%, respectivamente, e 4%, ou seja, teve aumento. Lógico, veio regredindo porque a gente teve uma queda no PIB. Mas assim, a regra aqui que tem que ser aplicada, e já até foi discutido com pessoas do setor aqui, é que tem que ter um teto mínimo para manter
a recomposição acima da inflação. E caso o PIB não seja suficiente, outra metodologia coringa seja utilizada, né? Mas vamos lá. A inflação final, no entanto, e aqui é onde eu te disse que eu acho que vai mudar só depois, a inflação final, no entanto, só é divulgada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, alguns dias depois do início do ano. Ou seja, com isso só é possível saber o valor exato a ser aplicado após essa divulgação. Então aqui é onde esse ponto aqui nos faz refletir. Na minha visão, tem mais 2 meses onde o combustível está estourando, subindo, crescendo. Tem mais 2 meses onde a gente vê que a inflação já começou a estourar aí. Então, se o valor do cálculo da inflação vier depois, eu jogo aqui que esse valor do salário mínimo fácil chega a 1.360. Tá? Essa aqui é a minha opinião. Mas o que a gente pode fazer? Colocar isso em discussão, fazer um debate, tá? Para a gente poder chegar no ponto aqui central de acertar o valor do salário mínimo de forma adequada e sempre fiscalizar. Esse é o ponto principal, fiscalizar, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilha, manda para mais pessoas. É importante que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas o possível, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.